Maíra Pobel, professora de História. A gente vai fazer agora alguns exercícios, né, de uma revisão geral para ver se ficou tudo aqui na sua cabeça. 11. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escravos do Haiti. E aí vamos ler aqui. Marinhedos e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país onde habitar. Aqui tá falando o quê? Preste atenção, marinhedos e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país onde habitar. E tá falando, né, sobre a revolta escrava do Haiti, que tem uma importância muito grande, porque foi uma revolta comandada por negros e mulatas, e que assim, quando a gente pensa em processo de independência do Brasil, não tem como a gente esquecer disso, porque era um medo muito grande, era um temor muito grande que as classes populares, principalmente os negros, tomassem frente, como no caso haitiano. Então dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. B. Da rejeição aos portugueses brancos, que significava a rejeição à metrópole, como ocorreu na Noite das Garrafadas. C. Do apoio que escravos e negros fouros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção contra as injustiças do sistema escravista. D. Do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque estes representavam a elite branca opressora. E da expulsão de vários líderes negros e dependistas, que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Gente, essa daqui na explicação eu já tinha respondido para vocês. Tá falando sobre o quê? Quando você pega, nesse processo de dependência, falando sobre a revolta do Haiti, você tem a questão da revolta escrava e do medo de que aqui também, entre a população escrava e os mestiços pobres, tivesse esse desejo de mudança. Eles acreditavam até que se os negros, os escravos, tomassem frente ao processo, ia ter um genocídio de brancos, iam matar todos os brancos. Isso circulava na época. Isso tudo por influência da revolução que tinha tido no Haiti. Bom, agora vamos ler um super texto para poder responder a outra questão. Decreto das Cortes Portuguesas. A 24 de abril de 1821, as Cortes de Lisboa declararam os governos provinciais independentes do Rio de Janeiro, subordinando-os diretamente às Cortes. Antes mesmo que lá chegassem os deputados brasileiros, já tratavam as Cortes, em 29 de setembro de 1821, de assunto de sumo interesse para o Brasil, decidindo transferir para Lisboa o Conselho da Fazenda, a Junta de Comércio, a Casa de Suplicação e várias outras repartições instaladas no país por Dom João VI. Decretava-se a seguir, em 29 de setembro, 1º e 18 de outubro, a volta do príncipe regente, nomeando-se para cada província, na qualidade do Poder Executivo, um governador de armas, independente da junta, e destacando novos contingentes de tropa para o Rio de Janeiro e Pernambuco. Do que está tratando aqui? Está falando da Revolução Liberal do Porto, né, aonde reuniram-se as cortes para falar sobre quais os caminhos políticos de Portugal. Portugal tinha perdido, né, o seu centro político, que tinha sido deslocado de Portugal para o Brasil, porque Napoleão decreta o bloqueio continental, e aí não pode fazer acordo comercial com a Inglaterra. Portugal, cheio de acordo comercial, se mantém, tem a invasão, tem a ameaça de invasão, e vem toda a corte para o Brasil. E aqui, né, continua a governar. Isso aqui é quando eles estão determinando a volta para Portugal. Não querem independência, não querem a autonomia que o Brasil estava tendo. Tá? Então, é isso que você precisa saber para responder. O texto do slide anterior
se refere às deliberações das cortes em Portugal, formada quando a família real portuguesa estava no Brasil, que pretendiam eliminar várias ações de autonomia administrativa implantada por Dom João VI, na possessão portuguesa da América. Sobre o processo de dependência no Brasil, é incorreto afirmar, então vamos lá, é incorreto. Letra A. A primeira medida de autonomia econômica realizada por Dom João foi a abertura dos portos à nação amiga. Frente à pressão das cortes, o príncipe regente Dom Pedro I dirigiu-se a Portugal para prestar contas, voltando, porém, ao Brasil logo depois para poder realizar a independência. C. A formação das cortes obrigou Dom João VI a retornar a Portugal, visto estar receoso de perder o poder na metrópole. E D. As cortes formadas em Portugal foi uma consequência da Revolução Liberal do Porto de 1820. Então vamos lá. As cortes formadas em Portugal foram uma consequência da Revolução Liberal? Foram. Tá certinho. A formação das cortes obrigou Dom João VI voltou para Portugal após isso? Voltou. Tá certo. Frente à pressão das cortes, o príncipe regente dirigiu-se a Portugal para prestar e depois voltou para realizar. Dom Pedro I saiu do Brasil, foi para Portugal e depois voltou para fazer independência? Não, tá? Dom Pedro não vai prestar conta nenhuma com Portugal, tá? Quem volta é apenas o seu pai. Então a gente tem aqui como resposta a letra B. Não tem essa volta, tá? A independência é feita, mesmo sem prestação de conta, é um processo diferente. Então a gente tem aqui letra B. 13. Um evento ocorrido em Portugal foi de suma importância para a deflagração da independência do Brasil, já que obrigou Dom João VI a cruzar novamente o Atlântico. Qual foi esse evento? Aí tá muito fácil, né? A gente acabou de ver isso. Então, qual é? De cara aqui, ó. Foi a Revolução da Maria da Fonte, da Patuleia, Revolta Liberal do Porto ou Revolução dos Cravos? Óbvio que foi a Revolta Liberal do... Essa revolta acabou, vamos dizer assim, deixando mais rápido o processo de dependência. Porque quando obriga a se posicionar, acaba que se posiciona pela independência do Brasil. Então aqui, resposta letra C. 14. A Primavera dos Povos, como foram batizadas as revoluções de 1848 na Europa, trouxe uma novidade para o panorama político europeu. Pela primeira vez, aqui a gente já está falando o quê? Das revoltas e revoluções que marcaram esse período. E que não foi apenas um lugar, não. Em vários países tiveram algumas revoltas, algumas revoluções de caráter liberal. Letra A. A ideia da revolução foi conjugada com o ideal liberal de uma sociedade cuja organização fosse fundada num pacto social. B. O regime republicano era instaurado sob o patrocínio exclusivo da burguesia, uma vez que os trabalhadores abdicaram da participação de reordenação política. C. O proletariado fazia sua aparição política com reivindicações classicistas e propostas de mudanças da ordem social. D. O internacionalismo proletário foi experimentado, tendo sido o motivo para a simultaneidade das revoluções em toda a Europa. E a proposta de um centralismo democrático na estruturação do Partido Liberal foi testada, tendo como resultado a efetiva conquista do poder por esse grupo. Aqui, gente, preste atenção. Essa questão é uma questão pesada, uma questão mais difícil. Mas o que é importante você pegar dela? Quando você põe o proletário faz a sua aparição política com reivindicações classicistas, você diz o seguinte: não é que o proletariado ainda não existisse enquanto classe política, mas o proletariado ele aparece como uma força capaz de fazer essa revolução e que pipocar em vários lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui como resposta a letra C. 15. Estrangeiro é quem mudou de país, mudou de paisagem,
e fez da vida um modo de estar. Quem deixou para trás o que tinha pela frente? Quem era igual e se tornou diferente. Estrangeiro é quem mudou por inteiro, de ares, de amigos e até de dinheiro. No final do século XIX, a imigração europeia para o Brasil estava relacionada ao processo de unificação da Itália e Alemanha. O movimento pela unificação desses dois países foi conduzido sobretudo por grupos políticos que defendiam a um só tempo Aqui a questão basicamente é sobre a unificação da Itália e da Alemanha. Esse pedacinho falando sobre estrangeiro é só para lembrar que depois que teve a unificação, principalmente no caso brasileiro, da Itália, né, quando o processo da unificação italiana tomou forma, acabou e os camponeses viram que os seus direitos, que todas as suas expectativas não tinham sido atendidas, eles foram procurar então recomeçar, né? Muitos vieram para a América, fazer a América, começar uma vida nova. E aí, falando do movimento da unificação italiana e alemã, qual era aqui socialismo e nacionalismo? Foi o socialismo que saiu como como projeto vitorioso? Liberalismo e socialismo, liberalismo e nacionalismo e comunismo e republicanismo. Gente, aqui a gente vai excluir porque não foi o socialismo, da mesma forma como não foi o comunismo. Então você risca aqui, de novo, o socialismo, você sobra liberalismo e o nacionalismo. O nacionalismo, gente, foi muito importante enquanto projeto quase que de ideologia, né? Todo mundo tendo uma origem comum, a questão de uma nação. Vamos fundar uma nação, não só um país. Então a gente vai ter ideia do povo, vai ter ideia de pertencimento, né? Sentimento de todo mundo fazer parte apenas uma coisa. Então a gente tem como resposta letra D, liberalismo e nacionalismo. A gente vai ficando por aqui.